Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus amigos. Mais uma vez estou eu aqui com muita alegria, muita satisfação em poder falar um pouco da palavra de Deus. Gostaria de meditar com os irmãos o Evangelho segundo escreveu São João no seu capítulo 8, no seu versículo 32, que nos diz as seguintes palavras: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sabemos que hoje, o dia, o momento, a situação em que nós vivemos, poucas pessoas falam a verdade. Nem talvez até os mais próximos sempre andam mentindo, caluniando ou falando alguma coisa que não é verdade. Ou até nós mesmos falamos o que não é verdade. Jesus vai dar conselho, Jesus está pregando para uma grande multidão. E aquela multidão está atenta a ouvir Jesus. E Jesus está dizendo que ele e o Pai é um. Então eles pedem Jesus para mostrar o Pai. E ele fala: eu já estou aqui, vocês não têm conhecimento, vocês ainda não conhecem. Vocês precisam conhecer. O que eu quero vos dizer, meus irmãos, é que a verdade, ela é doída. Ninguém gosta de escutar a verdade. Está aqui, no DNA do ser humano. Falar a verdade nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil falar a verdade. Mas quando a pessoa pede, ou quando nós somos chamados para ministrar, quando nós somos chamados para falar, é necessário que se fale a verdade. Não adianta ser chamado para pregar a igreja e falar aquilo que a igreja quer pregar. Não adianta dar oportunidade para eu pregar na igreja esperando que eu vou falar aquilo que a igreja quer escutar, porque não vai ser assim no meu ministério. Eu vou falar aquilo que Deus colocar no meu coração, evidentemente, abaixo da oração, abaixo da consagração, da leitura com sabedoria, mas falando sempre a verdade. Não massageando o ego de ninguém, não importa quem seja, pai, mãe, filhos, mulher, seja quem for, a verdade tem que ser nítida, clara, concisa, verdadeiramente na nossa vida. Nós, pouco tempo nós temos aí, vocês têm canal, vocês têm aplicativo, vocês estão vendo aí a polêmica que está sobre a Vitória Souza, que foi pregar numa festa onde necessitava falar a verdade, mas ela massageou o ego, tentando ou amenizar a situação ou passando a mão na cabeça de alguém. Esse não é o Evangelho de Cristo. Este não é o Evangelho de Cristo. Pregar prosperidade, nós temos muitas igrejas que pregam a prosperidade, muitos acreditam, talvez muitos foram prósperos acreditando nisso, mas muitos também foram enganados. Eu, há pouco tempo agora, eu vi uma reportagem de uma mulher que estava processando a Igreja Universal porque doou os seus bens e agora está passando dificuldade e ela está entrando com um processo contra a Igreja Universal porque foi coagida, persuadida a doar aquilo que ela tinha pela ministração daqueles que têm o dom da oratória. É fácil para quem tem o dom da oratória tirar até o que você não tem. Lembro-me uma vez, quando era moço ainda, um vendedor na rua me parou e conversou comigo em duas palavras. Ele levou uma correntinha de prata que eu tinha na época, eu usava uma correntinha de prata. Em questão de minuto, ele levou uma correntinha de prata e me deixou um anel de arame. Porque tem persuasão. Então, quando nós somos convidados, ou quando nós temos a oportunidade de pregar a verdade tem que ser pregada, doa quem doer, aceite quem aceitar. E é por isso que eu vim aqui hoje para dizer, e o próprio Jesus está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós olharmos para dentro da Bíblia, para os conceitos bíblicos, Deus nunca prometeu riqueza. Muito pelo contrário, eu vou citar dois exemplos apenas, porque eu não quero prolongar. Lucas capítulo 19, no seu versículo 57 e 58, ele vai dizer: indo ele pelo caminho, veio um e disse: Senhor, deixa eu te seguir. Jesus olhou para ele e disse: o Filho do Homem, disse assim: as aves do céu têm ninho, as raposas têm covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Analise e pense comigo. Jesus, sendo Deus, mas em forma de homem, disse a ele que nem ele teria onde reclinar a cabeça, como ele poderia dar riqueza. Até porque a nossa riqueza não está aqui. Até porque a nossa pátria não é aqui. Isso não inibe, isso não cessa, isso não proíbe de eu ter bens, não proíbe de eu trabalhar e conquistar os meus sonhos, os meus objetivos. Não é isso. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia vai condenar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas Jesus nunca prometeu prosperidade. O que ele prometeu foi paz, porque ele próprio vai dizer: a paz que o mundo dá não é paz, mas a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Ele prometeu: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Promessa de Deus. O jovem rico, quando se aproximou de Jesus, ele disse: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele, conhecendo o seu coração, disse: fácil, é só conhecer os mandamentos. E ele olhou com um olhar irônico para Jesus e disse: isto eu faço desde a minha juventude, ou desde criança. Jesus falou para ele: você faz bem em fazer isto, só que tem um problema. Pega tudo que você tem, vende tudo e dê aos pobres. Vende tudo e dê aos pobres. Não adquira mais. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou a verdade. Se você faz todos os mandamentos, se você acha que você cumpre todos os mandamentos, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Aquele jovem rico abaixou a cabeça e saiu frustrado. Talvez muitos estão pensando em seguir Jesus por aquilo que ele pode dar, e ele pode dar, porque Naum vai dizer: ele é o dono da prata e do ouro. Então, para Deus é fácil, para Deus não é impossível. É ele quem dá, é ele quem sustenta. Mas o intuito de Deus de mandar o seu filho à terra, meus irmãos, não foi para deixar ninguém rico. O propósito de Deus antes da fundação do mundo era para nos reconciliar com Deus, é para que possamos ter paz com Deus, é que possamos ter a salvação em Jesus Cristo, não riquezas que aqui vão ficar. Eu não vou na igreja para eu ser rico, eu não vou na igreja para eu prosperar, eu vou na igreja para adorar a Deus, eu vou na igreja para cultuar a Deus, para agradecer a Deus pela saúde, por tudo. Mas eu não posso ir no objetivo: eu vou adorar a Deus porque lá vai ter prosperidade. Meus irmãos, pelo amor de Deus, abra a mente. A Bíblia nunca ensinou. Aonde está aqui na Bíblia? Mostra, porque eu também quero. Se você mostrar dentro da Bíblia, num conceito bíblico, eu também vou. Mas eu não consigo achar propósito de Deus enviar o seu filho para morrer numa cruz, no intuito de eu ser rico ou para eu ser próspero. Não. O propósito de Deus antes da fundação do mundo foi reconciliar-nos com Deus. Pois Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: todos nós pecamos, destituídos estávamos da glória de Deus. Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus veio para nos justificar. Através de Jesus, nós somos ainda conservados vivos. Porque apesar de um Deus ser tão bondoso, apesar do caráter de Deus, ser a bondade de Deus, ser o amor de Deus, através da bondade de Deus, tem um caráter também de um Deus que é justo. E quando ele se ira, e não é pecado irar, porque a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então a ira pode vir no meu coração, mas eu preciso ter o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22, que é temperança. O último como deste fruto é
temperança. Quando a ira vier no meu coração, o tempero de Cristo faz com que eu abrande o meu coração. E Provérbios vai dizer que a resposta branda aplaca a ira. Então o que eu quero vos trazer nesta tarde, ou nesta manhã, melhor dizendo, é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas pessoas estão presas, quantas pessoas estão infelizes, quantas pessoas não vão bem num casamento, quantas pessoas não estão indo bem no seu relacionamento familiar, pai e filho, filho e pai, mãe, filha, filha e mãe. Quantas pessoas não estão bem com os seus parentes, quantas pessoas não se dão bem com os seus vizinhos, porque não conhece a verdade. Porque quem conhece a verdade liberta. É a palavra de Deus. Não é o irmão Elias que está falando. É a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do rancor que guardo dentro do meu coração. Libertar do quê? Da raiva que eu tenho de certas coisas. Libertar do quê? Da mágoa que eu tenho dentro do meu coração de alguém que fez algo para mim algum dia. Libertar do quê? Do vício. Libertar do quê? Das drogas. Libertar do quê? Das drogas. Libertar do quê? Do homossexualismo. Libertar do quê? De todo pecado. Porque Deus diz, sede santo. Sede santo, porque eu sou santo. Se Ele nos pede para ser santo, porque Ele nos capacita para ter uma vida santa. E como eu vou ser santo? Na palavra de Deus. É lendo a palavra de Deus, permitindo que ela habite no meu coração. Então eu conheço a verdade. Conhecendo a verdade, eu me aproximo de Cristo. É isso que as pessoas estão se afastando de Cristo, procurando culto que vai massagear ego, procurando culto que mais parece uma discoteca, procurando culto aonde eu posso gesticular de qualquer forma, procurando culto onde eu posso dançar como eu dançava no forró, procurar culto onde eu posso fazer aquilo que eu fazia quando estava no mundo. Isto não é ser cristão, isto não é conhecer a verdade, porque quem conhece Jesus, quem conhece a verdade é liberto. E quando eu sou liberto, Paulo vai escrever: as coisas velhas já se passaram. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, desperta. As coisas velhas já se passaram. Você já não é mais a mesma, você já não é mais o mesmo. Aquilo que você fazia, aquilo que eu fazia, já não posso fazer. Por que, irmão Elias? Porque eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu não posso fazer aquilo que eu fazia. Quando eu conheço a verdade, eu entendo isso. Mas quando eu não conheço a verdade, vou por caminhos que qualquer um me leva. E cego guiando cego, ambos cairão no caminho. Paulo vai escrever dizendo: as más conversações corrompem um bom costume. Paulo vai escrever dizendo que foge da aparência do mal. Até da aparência do mal nós precisamos conhecer a verdade e fugir da aparência do mal. Então que Deus possa falar fortemente no teu coração. Que você possa compartilhar, que você possa dar ouvido, que você possa dar crédito na palavra de Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e peço a Deus que lhe dê, que nos conceda um final de semana abençoado. Não se inscreva no meu canal, não se esqueça, se inscreva no meu canal, deixe um like, compartilhe para que a mensagem de Deus alcance mais vida, assim como alcançou a tua. Amém? Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus.